É isso aí, gente. Cotidiano de volta aqui pela BR8 TV e você sabe que a indústria da beleza está sempre em alta, né? Cada vez aumentando mais serviços, recursos e assim, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tirar algumas dúvidas de você que está aí em casa. Por isso que Juliane Casalete já está aqui, biomédica esteta, né, Juliane? Isso. Seja muito bem-vindo ao Cotidiano. Obrigada a vocês pelo convite. E a gente quer, claro, que você tire algumas dúvidas aí pra gente, mas primeiro, conta um pouquinho do seu trabalho, com o que você trabalha hoje na biomedicina estética, é isso? Isso. Eu trabalho há mais de 10 anos, né, com a estética e há 4 anos atrás eu me formei como biomédica esteta, né, porque eu queria ir além. Porque a estética em si, ela é muito grande, né? Então, eu era da estética básica e hoje eu sou da estética avançada. O que seria a estética básica e qual a diferença para essa A estética básica, a gente não faz nada invasivo, né? E a estética avançada é tudo que é invasivo. Invasivo é o quê? Agulha, né? Tudo que a gente mexe por dentro do rosto ou do corpo da pessoa. Então, quando a gente vê alguém fazendo algum serviço de estética que usa agulha ou esse tipo de procedimento, já é uma estética avançada. Isso, é invasivo. E precisa ter um grau de conhecimento, assim, uma formação diferente. Aí teria que ser uma pessoa que é biomédica ou médica ou dentista, né? Ou até enfermeiro hoje abrir o espaço para essa parte da estética. São essas pessoas que têm essa abertura para poder fazer isso. Procedimentos. Exatamente. E quais seriam alguns desses procedimentos? Porque eu tenho certeza que o público de casa tá bem curioso para saber assim, o que ela faz, o que ela pode me ajudar. Hoje eu atuo mais na parte de harmonização, né? Harmonização facial, a toxina botulínica, também faço a parte dos vasinhos, né? Secagens de vasinho, as enzimas, aquelas gorduras localizadas que a gente incomoda também, faço essa parte. Mas hoje eu estou especializando mais na parte de toxina e a harmonização facial. E aliás, sobre isso, você já estava falando aqui com a gente, antes da gente começar a gravar a entrevista, que tem várias dúvidas, e o pessoal às vezes chega, né, os pacientes vêm e falam que quer fazer uma coisa, mas na verdade o procedimento é outro. Exatamente. A maior dúvida, né, das pessoas é o que é a toxina botulínica e o que é a harmonização facial. Então, a toxina botulínica, ela é para tirar rugas e linha de expressão, que ela é para travar a musculatura, né? E a harmonização facial já é para mudar o seu rosto. Mudar assim, deixar os traços mais bonitos, né, da pessoa. Antigamente, via lá que nem a Gretchen, essas coisas que a pessoa ficava esticada, que é o medo das pessoas hoje. Todo mundo tem, Todo né? mundo tem. Ver as reações, né? Isso, as pessoas chegam lá e falam assim, ai, não vou ficar com o rosto assim. Até muita gente tem medo da toxina de ficar. A toxina não faz isso, a toxina ela só trava. A harmonização faz, porém hoje a gente trabalha muito com a naturalidade, né? Então, a harmonização facial é tudo que a gente vai trazer volume. Então, é um preenchimento labial, preenchimento de olheira, preenchimento de mento, de mandíbula, malar, essas coisas. A harmonização, ela engloba vários procedimentos. Vários procedimentos. E hoje também está muito em alta no corporal, a harmonização. Então, a harmonização fazer o geral, então, né? Fazer o geral. Aqui, ainda para nós, né, na nossa região, ainda não tá tão avançado. Mas para fora, lá São Paulo, Rio de Janeiro, tá muito o glúteo, a harmonização de glúteo, de coxas, né? De abdômenes também dá para fazer. Mas qual que é a diferença dessa harmonização, por exemplo, no glúteo, nas coxas, diferente do preenchimento, que a gente já ouve falar bastante? Não, é preenchimento. É um preenchimento. A harmonização é feita de preenchimento de ácido hialurônico. Né? Então, ele dá volume. Então, dá volume, a gente põe onde quer para dar volume. E como que funciona o procedimento, no caso, logo no começo? Como que funciona a avaliação? Para saber exatamente como que você vai moldar ali o rosto, o corpo da pessoa. O primeiro impacto a gente tem que ter com a pessoa, né? A gente tem que fazer essa avaliação com a pessoa presencial. Muita gente fala assim, me passa valor ou me fala mais sobre pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Não tem como isso, porque a gente precisa ver a pessoa, né? Então a gente pergunta o que tá incomodando nela. Tá me incomodando porque eu tenho um olhar cansado, então é a olheira, então vamos preencher. Tá me incomodando que o meu rosto é redondo, eu queria deixar mais fino, mais longo, então vamos lá, projetar um mentinho. E aí nesse que a pessoa me fala o que incomoda, eu já
falo pra ela, olha, seria legal você fazer isso, fazer aquilo, porque tudo é um tratamento, né? E aí a gente também não faz assim de imediato, vamos fazer tudo. É uma construção, né, a harmonização. Então a gente faz um pouco, espera acomodar esse produto e logo aí de um mês a gente faz mais um pouco e tal. Mas assim, os pacientes costumam entender isso? Esse processo longo e tal, é difícil. Tem pessoas que entendem, pessoas que não. O que as pessoas assustam muito é que tem pessoas que incham demais, né? Então aí dá aquela assustada. Mas faz parte do Faz parte. processo. Você imagina, a gente tá enfiando uma cânula desse tamanho. Então a gente enfia aquilo lá no rosto. Mas não dói. Não dói nada, nada, nada. É até, né, estranho falar isso, mas não dói, porque tudo é com anestesia, então você não sente nada. Sim. Então você tá fazendo um processo inflamatório ali, né, na pele. Então é normal inchar. Mas é coisa de 3 dias, 2 dias já desincha. Tem casos também de paciente que não incha. Tem casos que não incha, que não incha, dá que essa tem reação. a recuperação rápida e não incha. Mas quando a pessoa às vezes incha, no caso, normalmente, né? Durante Isso, normalmente. esse período aí de Aí 3 vamos mudar dias. de 2, 3 dias, isso. Aí As pessoas se incomodam, falam pra você, tô inchada, pelo amor de Deus, que eu faço? Eu tive uma paciente até que ela falou assim, eu gostei, mas não gostei do meu mento. Eu tô achando estranho. Então eu falei pra ela, vamos esperar 15 dias. Espera sair esse inchaço, espera esse produto acomodar, porque ele acomoda. Ácido hialurônico ele é feito à base de água, então ele vai acomodar na sua pele. Então não tem como, né, gente? Vai Sim, inchar mesmo e até ele se acomodar. Até ele se acomodar. Aí até que depois de 15 dias ela voltou, eu falei, e aí? Ela, não, melhorou. Porque ele acomodou. Aliás, até entrando já nesse ponto, às vezes a dificuldade com o paciente, né, dele entender, é um trabalho mental, né, que você tem que fazer ali, uma consultoria tem que ser bem devagar, para a pessoa entender. Exatamente. É por isso que a gente gosta muito de fazer a avaliação presencial, que é para poder explicar tudo isso, né? Explicar tanto do que a gente vai fazer e tanto do pós-operatório. Existe uma dificuldade ali na questão também. Por exemplo, vamos lá, a pessoa quer aumentar, eu quero aumentar minha boca, ficar com a boca do tamanho da minha, que é o natural. Só que o que seria a harmonização facial é harmonizar. Isso. E aí você percebe que aquilo não vai ficar harmonizado. Né? A pessoa quer aquilo, mas aí você entende que não é um procedimento, entre aspas, correto. Como que você lida com essa situação? Bom, a gente sempre faz o que o paciente quer, né? Tem aquela regrinha que o cliente é o certo, né? Tem razão. Tem a razão. Então eu sempre explico. Eu pego e falo, não vai ficar legal. Vamos colocar um pouco e você espere. Se caso você quiser mais, a gente põe mais esse pouco. Eu sou muito cautelosa, né? Tem profissionais que vai e colocam lá o tanto que a paciente quer, o tanto que ele gosta. Eu falo que um diferencial também meu é que eu vou muito do que o paciente gosta e do que é certo, não só do que eu gosto, né? Então eu pego e falo, vamos pôr um pouco e esperar um pouco, porque a gente consegue aumentar. Depois, para diminuir, tem como na harmonização, mas é mais difícil, né? Então, eu já tive preenchimentos labial que eu coloquei 2 ml e postei uma foto e as pessoas não gostaram. Só que aí eu pego e posto, gente, é o que o paciente quis, o paciente gostou. E até nessa paciente ficou legal. Eu gostei. E ela gostou também. E ela gostou também. Até que depois de... Ela voltou no retorno dela depois de um mês, ela queria mais. Eu falei, não, né? Tá bom, já ficou bonita, vamos esperar mais um tempinho aí, uns 6, 8 meses, a gente coloca de novo. Mas tem disso também. É por isso que as pessoas têm muito medo de ficar com aquela cara esticada, né? Muito desproporcional. Ainda mais o rosto, né, Juliane? Você trabalha diretamente com a autoestima das pessoas. Eu costumo falar muito que o rosto, ele é o nosso cartão de visita. Exatamente. É o que chegou, mostrou, olha aqui. Exatamente, exatamente. E em situações, até você já estava falando aí agora, mas a pessoa fez, não gostou. Como lida com essa situação também? Como reverter? Existe algum recurso hoje em dia, por exemplo, da pessoa ter uma noção de como que vai ficar, né, antes de fazer o procedimento ou ainda não? Ainda não, né? Porque tudo depende muito de quantas ml a gente vai pôr. Por isso que eu gosto muito de começar com um pouco e depois ir aumentando. Mas hoje a gente consegue, né, com
com um tablet, essas coisas, a gente consegue desenhar. Dá pra desenhar. Isso, a gente tira a foto do paciente e desenha mais ou menos como vai ficar. Claro que não é perfeito. E por isso que eu falo, vamos colocando aos poucos. Então, no primeiro impacto, eu vou lá, coloco tantos ml, espero um mês pro retorno, que até o produto assentou tudo, e falo, você quer mais? Tá bom, quer esperar mais um pouco? E aí a gente vai construindo. Por isso que eu costumo falar, a harmonização facial é construção. É uma construção. Isso. Outra coisa que a gente estava comentando também é sobre datas, né, que vocês separam na clínica para poder fazer Sim. um atendimento diferenciado. Sim. Por exemplo, o que já foi o Laser Day. O Laser Day. Agora você já Isso. estava dando um spoiler pra gente que esse mês ou o próximo já vai ter Esse alguma mês. coisa. Esse mês Esse já. mês. Já vai ter alguma coisa nova. Como Isso. funcionam esses atendimentos diferenciados? Esses atendimentos diferenciados, a gente costuma tirar um dia todo para ele, né? Que nem o Laser Day, a gente aluga essa máquina, então é o dia inteirinho do Laser Day. A gente vai ter também, mês que vem, se eu não me engano, na data do dia 23 de maio, vamos ter o Pison, que ele é um laser de facial, corporal, ele ajuda no colágeno, né? Na produção do colágeno, de dentro para fora. A gente vai ter também, então vai ser o dia todo desse. E o que eu quero fazer agora, entre a data do dia 22 ao dia 28, vou ver ainda a data certinha. Então tem muita coisa aí pela frente. E óbvio, aproveita seu tempo agora para fazer o convite pro pessoal. Onde que o pessoal te encontra também nas redes sociais? Bom, a minha rede social do Instagram é @doutora Juliane Casalete e eu fico ali na rua Cuiabá 749, na clínica J Plena Estética. Em Catanduva. Saúde. Aqui em Catanduva mesmo. Juliane, muito obrigado pela sua participação. Obrigada aqui, a você por pelo esclarecer sobre os procedimentos, que é muito importante, Sim, né? Tá esclarecendo para o pessoal. Antes da procura, a pessoa já tem uma noção. Sim, sim, exatamente. E tirar essa dúvida aí do que é um e do que é o Do que é outro. uma coisa ou outra. Obrigado de verdade. Obrigada viu? a vocês pela oportunidade. É isso aí, gente. É com esse papo aqui para esclarecer as dúvidas sobre a indústria da beleza que cresce tanto, como eu já falei no começo para vocês, que terminamos o cotidiano de hoje. Agradeço a sua participação, a sua audiência e até o próximo programa.